Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui nesse canal que a gente fala sobre o que você já sabe, né? Sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional. Eu ia falar pessoal, mas é profissional. E a gente está aqui nesse quadro do Passa Lá em Casa para a gente conversar de uma maneira descontraída sobre as questões do nosso dia a dia, sobre nossa carreira, o que acontece, né? Como que as emoções aí impactam na nossa, nas nossas decisões, né? Nas nossas questões aí junto com os profissionais e as pessoas que estão ao nosso redor. E hoje, bom, antes de mais nada, você já sabe o que você tem que fazer, né? Não? Então vou te contar. Clica aí, se inscreve no canal, aciona o sininho para você sempre receber as notificações que vai ter vídeo novo no canal e que você, né, para você ficar antenado aí nas coisas que estão acontecendo. Para começar hoje, né, vamos, né, a gente já conversou bastante aí sobre como a gente, né, precisa ir agir sobre o que sobre as nossas decisões. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês para a gente falar sobre quando a gente descobriu o que a gente queria ser quando a gente crescesse. A gente ouve essa pergunta, né? Desde que a gente é pequenininho, né? O que você quer ser quando você crescer? E isso é o que move, né, a maioria das pessoas, né? A gente sempre, né, que vê né, quando uma pessoa tem um filho e a criança começa a crescer, sempre a gente fica lá brincando com a criança, o que você vai ser quando você crescer? Então isso faz parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso desenvolvimento. E muitas vezes a gente fica nessa questão de que a gente precisa descobrir rápido o que a gente quer ser quando a gente crescer, né? Pra gente. Por quê? Porque a sociedade faz isso com a gente, né? A gente é muito cobrado. Então é assim, a gente nasce, a gente começa a crescer, aí na hora que a gente começa a crescer, aí já começa a perguntar o que a gente quer ser. Aí a gente, tá bom, aí a gente, né, começa a estudar, entra na escola, aí a gente vai e chega lá naquela idade que a gente precisa efetivamente escolher o que a gente vai ser quando a gente crescer. E a gente tem que escolher isso, gente, quando a gente tem, sei lá, 16, 17 anos. E hoje, eu não sei, depois a gente pode até ver, é, a idade média de um brasileiro, sei lá, é 70, 70 e poucos anos. Então, assim, a gente precisa escolher quando a gente tem 15, 16 anos o que a gente vai fazer nos próximos 60 anos. Vocês já pararam para pensar nisso? O tanto de tempo que a gente vai fazer a mesma coisa? Então, quando a gente está lá naquela idade para a gente escolher o que a gente quer ser, né, por uma coisa, a gente é tão, né, é muito, acho que é uma coisa muito pesada para a gente determinar, né, com tão pouca experiência de vida, para a gente falar, não, eu quero ser isso para o resto da minha vida. Eu acho que quem consegue achar, né, o que quer ser pelo resto da vida com pouca idade, gente, não, eu acho que assim, deve ser, a gente, com certeza são os preferidinhos de Deus, né? Eu acho que Deus, obrigada, viu? Eu tive a sorte de escolher uma coisa que é, que eu adoro fazer, sinceramente adoro fazer, por isso que eu tô aqui conversando com vocês, assim, a gente troca esse bate-papo, eu tô no Instagram também, vocês veem as coisas efetivamente da minha profissão, do meu dia a dia, mas eu acho que isso são poucas pessoas que efetivamente conseguem é, ter essa consciência do que vai acontecer para o resto da vida. E quando a gente fala disso, né, que quando você descobriu o que você quer ser quando você crescer, a gente também faz com que a gente coloque as pessoas em caixinhas, achando que se elas não escolheram lá quando elas tinham 15, 16 anos o que elas queriam ser,
a gente acha que a pessoa não, né, não alcançou o sucesso, que a pessoa, ah, não, essa pessoa aí, se ela não conseguiu, né, ela não, como assim a pessoa não sabe? Gente, é muito pesado você conseguir escolher uma coisa que você quer para o resto da sua vida. Então, e aí a gente fica criando, né, essas faixas, né? Então você nasce, você estuda, aí você escolhe uma faculdade, aí você casa, aí você precisa ter filho, aí você precisa ter o segundo filho. Aí, tipo, onde está escrito que tem que ser assim? Não tem lugar que está escrito que tem que ser assim. A sociedade moldou isso. Então, assim, não é porque você, sei lá, tem 30 e poucos anos e você ainda não descobriu, não quer dizer que você não vai descobrir. Assim como não quer dizer que você não tenha que continuar buscando algo que você queira fazer. Porque também, só aí se você acha que só porque você chegou numa determinada idade e você não sabe, então, já que você tem 30, 40 anos, você não sabe o que você quer fazer, então vou continuar aqui mesmo, porque paciência, a vida é assim. Você também está se limitando ao que a sociedade está querendo de você, porque se você não escolheu lá com 15, já que agora eu tenho 40, não preciso mais escolher. E quem falou que você não pode escolher com 40, com 50? A gente tem aí casos de pessoas que começaram a escolher o que gostariam de ser depois dos 40, depois dos 50 e tiveram muito mais sucesso do que todos esses anos, né? 40, 50 anos de vida que tiveram, mudaram totalmente a sua rotina. Então, quando a gente fala sobre isso, aí a gente também entra num assunto que hoje tem sido muito falado, né, sobre o etarismo. E a gente começa, né, e novamente a gente começa a colocar as pessoas em caixinhas, que a gente não precisa ter essas caixinhas, né? Cada um tem o seu tempo e a gente precisa respeitar o tempo de cada um. E a gente precisa também entender qual que é a dinâmica de cada um, né? A gente às vezes, assim, a gente cobra muito das pessoas algo que as pessoas não querem. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu já passei por situações, né, assim, que eu via que não, a pessoa ela precisa ser tal coisa. Gente, mas a pessoa quer ser, né? A pessoa quer ter, assim, ela precisa ser o gerente da área. Tá, mas a pessoa quer ser o gerente da área? A pessoa quer ser um líder? A pessoa quer ser. Então a gente precisa entender que cada indivíduo ele tem os seus objetivos. Então não é porque você está numa empresa e a empresa quer que você seja algo que você precisa ser aquele algo. Mas isso não quer dizer que você precisa brigar com todo mundo, que já que você não quer, né, que o mundo se exploda e vai ser assim, e é do meu jeito e ponto, acabou. Gente, a gente precisa ter uma comunicação assertiva para que todo mundo conviva, né, de forma pacífica. Porque não adianta nada você também sair brigando com todo mundo porque você quer uma coisa e a empresa quer outra. Então, assim, né, precisamos melhorar a nossa comunicação e tá tudo bem a gente querer ser uma coisa e a gente querer se desenvolver naquilo e tocar a nossa vida desse jeito, tá tudo bem. Mas a gente precisa descobrir o que a gente quer. Às vezes a gente quer ficar naquele lugar que a gente está, porque muitas vezes também, gente, a gente é cobrado de que a gente precisa ser, né? A gente precisa ter uma carreira de sucesso, a gente precisa ganhar muito dinheiro, a gente precisa ter muito poder, a gente precisa ser famoso. A gente não precisa de nada disso. A gente precisa saber o que realmente a gente sente e como a gente acha que a gente está bem com a gente mesmo. Porque às vezes não é todo mundo, gente, que quer vir aqui fazer um vídeo e conversar com vocês.
Você já pensaram nisso? Por exemplo, tem muita gente que só quer assistir o vídeo. E tá tudo bem as pessoas quererem assistir o vídeo. E tem pessoas que querem fazer o vídeo, querem que venha aqui conversar com vocês. E tá tudo bem também. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que cada um tem o seu papel na sociedade, né? Não tem... Aí quando a gente fica falando dessa questão das caixinhas, né? Existe, né? N caixas de diferentes formatos, né? De cores, tamanhos variados, né? Não existe uma caixa padrão. E é isso que a gente precisa criar, né? Uma nova consciência. Porque a gente fica muito, né, querendo impor padrões em todo mundo. E padrões faz com que as pessoas fiquem, né, ansiosas, começa a ter essa questão de um compete com o outro, que fica ansioso, que procrastina e fica essa confusão toda e ninguém chega a lugar nenhum. Então, quando talvez a gente nem se deu conta que o que a gente faz é efetivamente o que a gente quer fazer pelo resto da vida. E aí a gente já, né, a gente nem descobriu isso, mas a gente já faz o que a gente quer ser. Então, pensar um pouco sobre a nossa, o que a gente quer ser, é também entender se aquilo que a gente faz nos satisfaz, né? Se a gente consegue trabalhar num lugar legal com pessoas, né, que estão ali junto com a gente, que nos ajuda, que nos apoia e que é uma atividade que a gente consiga desempenhar, que consiga trazer o conforto que a gente acha que para a gente é o necessário, porque muitas vezes a gente também fica, né, a gente adora julgar, gente. Nossa, a gente é o ser humano que adora julgar, né? A gente acha que assim, todo mundo precisa ter uma meta na vida, que tem que alcançar os objetivos. E às vezes a meta do nosso coleguinha não é a mesma meta que a da nossa. E tá tudo bem. Né? A gente trabalha, né? Assim, eu trabalho há 18 anos na mesma empresa. Eu não faço a mesma coisa que eu fazia lá no primeiro dia do meu trabalho. Eu já, né, assim, já mudou muitas vezes tudo. O que eu faço hoje, assim, não é a mesma coisa que eu fazia há 5 anos atrás. Então, a minha vida é muito dinâmica. Mas tem gente que faz a mesma coisa desde o primeiro dia que entrou na empresa. Isso está certo? Isso está errado? Algumas pessoas acham um absurdo, assim, gente, mas a pessoa ela só faz isso há não sei quantos anos. Tá, ela só faz isso há não sei quantos anos e tá tudo bem. Ela tá correspondendo? Ela está trazendo resultados naquela função que ela está desempenhando? Ela custa, né, ela recebe pela atividade que ela executa, ela está sendo remunerada, assim como o mercado está pagando, né? Então, se tudo isso, né, se essa conta está fechando, então, assim, tá tudo bem. Então, por que a gente está julgando o coleguinha que está naquele lugar e que quer estar naquele lugar? Para que a gente vai julgar isso? Não faz sentido. Então, o que a gente quer ser quando a gente crescer não determina o que o outro quer ser quando ele crescer. A gente precisa entender a nossa individualidade, a individualidade do outro, para que todo mundo conviva em harmonia. E a gente precisa parar de a gente querer que as pessoas sejam como a gente é. A gente não pode ficar balizando a nossa vontade, né, os nossos desejos e querer que todo mundo queira o que a gente quer. Porque senão, gente, aí senão imagina, né? Às vezes, assim, é muito engraçado. Quando a gente olha na internet,
todo mundo tem o cabelo igual, a sobrancelha igual, a maquiagem igual, a roupa igual. Gente, isso é muito chato. É muito chato ver as pessoas sempre, sabe? Tudo naquele padrãozinho, todo mundo igual. Sabe? O diferente é legal também, a gente precisa aprender a conviver com as coisas diferentes do que a gente está acostumado, né? Olhar esse outro lado, para que a gente consiga ter uma harmonia na nossa sociedade, porque senão a gente fica sempre achando que só o que a gente pensa é que está certo. E não necessariamente isso é uma verdade, né? Existem várias formas de fazer a mesma coisa. E isso quer dizer que uma forma está errada do que a outra? Não, é só um jeito diferente de fazer, gente. Simples assim. De novo, aquela frase, o simples não é fácil, tá aqui, né, nessa conversa, porque a gente, né, aceitar o que o outro quer, na verdade, assim, deveria ser uma coisa, na verdade é simples, mas às vezes não é tão fácil. Então, pensa se você já descobriu o que você quer ser quando crescer e se você já está nesse caminho, que eu acho que é fundamental a gente entender se a nossa trajetória está de acordo com os nossos desejos e se a gente está efetivamente, né, os nossos valores estão alinhados com o que a gente quer ser. E eu te espero no próximo episódio do que Passa Lá em Casa.